Israel sempre saiu da harmonia de Deus e nada dá certo até que você regresse para a harmonia de Deus. Veja, quando nos afastamos da parte espiritual da igreja, a parte espiritual de Deus, nos tornamos bastante formais. Ou seja, é fácil se tornar uma denominação, uma organização, ao invés de um organismo vivo, quando nos afastamos da harmonia de Deus. Esta é a mensagem Não Te Enviei Eu, pregada pelo nosso profeta, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre isto. Israel estava sempre se afastando da harmonia de Deus. Então, eles haviam acabado de serem libertos de um exército estrangeiro muito poderoso. O Egito estava controlando o povo de Deus, mas Deus enviou um profeta, Moisés, e os libertou. Então, ao invés de voltarem-se para Deus, eles se afastaram novamente. Eles começaram a terem as suas próprias ideias. Portanto, você deve lembrar-se, nós temos que nos lembrar em manter Deus em primeiro lugar, sempre, sem exceção. Primeiro Deus, primeira palavra. O povo tinha se afastado de Deus e seguido no erro. Então os midianitas, os filisteus, diferentes nações chegaram para assumir a liderança. Agora nós não temos agora midianitas ou filisteus, mas nós temos algo bem pior, ou temos coisas bem piores. O mundo entra na igreja e o devora, e a devora. A igreja vai sendo dominada, vai se tornando escravizada pelo mundo, e isso tudo entra e vai devorando. E simplesmente quando nos afastamos da parte espiritual da igreja, da parte espiritual de Deus, nós nos tornamos bastante formais. Então começamos simplesmente a dizer: como vai, pastor? Eu quero levar a minha carta para uma outra igreja. Eu quero me mudar para uma outra igreja, para um outro grupo. Por quê? Por que você quer fazer isso, irmã? Simplesmente pelo fato de que a irmã fulana de tal, ela não fala mais comigo e nós não nos falamos mais. Então eu quero mudar para uma outra igreja. Veja como vamos nos tornando formais, religiosos. Mas nós descobrimos que essas coisas acontecem. E o tempo tinha chegado que era necessário uma ação, porque os medianitas, eles entravam como gafanhotos através do país ali de Israel e iam devorando tudo. Israel tinha que se esconder em cavernas, ao invés de reagirem como povo de Deus. E eles levavam as suas ovelhas, levavam os seus gados, levavam as suas colheitas, comiam tudo que eles tinham plantado. Simplesmente as levavam. Vejam, então Israel tinha que despertar e voltar a ser o povo de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, para piorar a situação, os midianitas, os filisteus, eles não matavam o povo de Deus por definitivo. Eles não matavam, eles os deixavam vivos para que eles pudessem voltar no ano seguinte e devorar novamente a sua plantação, devorar novamente a sua lavoura, o seu gado, as suas ovelhas. Então era mais um ano de frustração, porque o povo de Deus não voltavam para a harmonia de Deus, para a harmonia da palavra. Então iam vivendo de frustração em frustração. Mas tem a hora em que Deus muda o quadro. É aquela hora em que nós reconhecemos que nos tornamos muito formais, muito religiosos e clamamos pela palavra do Deus vivo em nós. É nesta hora em que Deus muda o quadro, quando há um reavivamento dentro de nós, um reavivamento que
deseja a palavra, que deseja uma mudança das circunstâncias, que deseja deixar-se ser guiado por Deus e não mais pela formalidade religiosa, ir à presença de Deus e não mais simplesmente ir a um ritual religioso. É para isso que Deus convida todas as nações nesta hora, todo o seu povo, onde houver uma semente eleita que está desejando voltar para Deus. Que Deus nos ajude então a considerarmos a palavra, a considerarmos que Deus tem que estar em primeiro lugar e nós devemos mantê-lo em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.